Bom dia, querido amigo, ouvinte, internauta da Rádio Conexão Esperança. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida no dia de hoje. Continuando o plano de leitura diário, hoje estamos lendo o capítulo 26 do livro de Levíticos. É o penúltimo capítulo. Amanhã estaremos lendo o 27 e terminando esse capítulo. Aqui no capítulo 26, Deus ele pronuncia bênçãos e maldições decorrente à obediência à aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Deus é um Deus de bênçãos, irmãos, e Ele está disposto a nos abençoar ainda muito mais. Mas não recebemos tais bênçãos porque muitas vezes não conseguimos lidar com todas elas. Sobre maldições, aqui diz o seguinte, no versículo 14: Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos. A maldição, ela vinha em decorrência à desobediência à lei de Deus, a quebra da aliança que Deus havia feito com o seu povo. É claro que Deus ele não pronunciou maldição a fim de punir todos aqueles que desobedeciam, mas era uma forma redentiva para que o seu povo ficasse distante da desobediência. E por causa da desobediência do povo de Israel, eles foram se afastando gradativamente de Deus. E Deus não viu uma outra forma senão permitir que o reino babilônico invadisse Jerusalém, destruísse a cidade e levasse os judeus cativos para a Babilônia. 70 anos eles permaneceram lá. Isso por causa que eles quebraram a aliança com Deus. Mas Deus ele se lembrou do seu povo. Irmãos, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Na realidade, se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Deus ele perdoa os nossos pecados, mas ele é um Deus justo. Ele não pode interromper a consequência de uma ação humana. O pecado ele tem uma consequência, e essa consequência é que vemos aqui no capítulo 26. Não porque Deus ele lança a maldição, mas é porque o pecado ele trouxe a maldição para o meio da humanidade. Mas o capítulo 26 ele também nos dá esperança. Ele traz a graça de Deus para o seu povo. Porque diz o seguinte: mas se confessarem suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaque e com Abraão, e da terra me lembrarei. Irmãos, quando o povo se arrependeu, Deus ele restaurou o seu povo à condição anterior ao exílio de Babilônia. E Deus ele pode fazer isso na sua vida, na minha vida também. Talvez eu esteja falando com amigos que estejam distantes dos caminhos do Senhor, andando por caminhos que Deus ele não havia preparado para você. E por causa disso você tem percebido que a tua vida tem andado de mal a pior. E nesse momento Deus ele está tocando o seu coração, te chamando ao arrependimento, a fim de que a sua vida ela seja restaurada e abençoada por Ele. Aceite o convite de Deus para a tua salvação. Se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Ele. E Deus, Ele se voltará para você em forma de bênçãos.
Que Deus te abençoe no dia de hoje.